boa tarde a todos e todas. Nós estamos começando mais um programa, A Política Nua e Crua. Hoje eu queria agradecer muito o apoio que tem dado para a elaboração desse programa ao Geração 68, sempre na luta, que é um grupo do qual eu faço parte, eu sou um dos coordenadores, e que nós lutamos por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo socialmente, mais igualitário, desde a década de 60. Nós combatemos a ditadura, nós combatemos todas as políticas que jogaram contra o povo brasileiro desde aquela época. E mantemos firme nosso propósito de continuar lutando. E continuar lutando não significa que todos nós temos a mesma posição, o mesmo posicionamento. O que nós temos é o mesmo direcionamento político e social. Mas podemos pensar de maneiras diferentes. E podemos tocar e fazer propostas de modos diferentes. Então é muito comum vocês verem nesse programa que nós abordamos questões, às vezes, de uma maneira que nós queremos atender ao povo brasileiro e não apenas ao quem está governando esse país, ou ao partido que está no poder, ou qualquer coisa assim. Nós somos críticos e somos propositivos. Nós não somos críticos destrutivos como a extrema-direita. Que, aliás, devemos nos lembrar que eles estão de forma muito ativa lutando por anistia por achar caminhos para que eles não sejam julgados por crimes contra a democracia que praticaram há pouco tempo. Ontem, há uns 2 dias, acho que foi 2 ou 3 dias, eles aprovaram no Congresso, em toque de caixa, uma resolução para retirar o Ramagem dos processos em que ele figura e ele foi submetido a esse processo junto com Bolsonaro e Companhia Bela, essa cambada de golpistas que queriam destruir a democracia nesse país. E aí eles esqueceram de um detalhe, porque para eles basta você ser deputado, ser senador, que você é inimputável. Você é inimputável porque pelas suas ideias de hoje e não, desculpa, eu estou um pouco gripado, e não pelo que fizeram no passado. E no passado, recente, 2022, esse senhor Ramagem estava ali planejando como ia dar um golpe de Estado nesse país. Participou de todo o processo, participou de todas as decisões e esteve firmemente amarrado à ideia de destruir esse país e destruir a democracia desse país. Ele e seus comparsas, entre os quais aquele infeliz que estava escondido no hospital até essa semana e agora resolveram tirar ele do hospital, porque não precisava ficar escondido tanto tempo. É uma forma de exílio que inventaram para ele. Mas eles aprovaram, e aprovaram de uma maneira tão sem vergonha que o processo ficou aberto e que poderia beneficiar qualquer uma das pessoas, inclusive das que não têm foro privilegiado como Ramagem. E isso o STF vai ter que meter a mão. E já está no processo de julgamento dessa questão. E isso desagrada muito a muitos direitistas desse país. Que falam, não, que a interferência da advocacia ou do Supremo na política brasileira. Não, não é. Isso é garantir, que é a função principal do STF, que é garantir a constitucionalidade dos atos, inclusive dos atos perpetrados pelo Congresso Nacional. Então, antes de decidir, tem que verificar se há constitucionalidade. E como não há constitucionalidade, é pau neles. Pau neles e tem que botar todos no julgamento e todos cumprirem a sua pena como deve ser feito. Tá? Eu não gosto desses papos de anistia,
Desde o começo vocês sabem disso. Eu não fico nesse não anistia, não anistia, não anistia. Não, para mim é cadeia para eles. Lutar contra a democracia é um crime bárbaro. É um crime que não deveria, que deveria já levar direto para a cadeia. E eles estão se protelando e procurando meios para se livrar desse julgamento, que fatalmente vai levá-los à prisão. Fatalmente vai levá-los à prisão. Mas nós vivemos num país democrático. E num país democrático, segue-se os ritos. E apesar dos atos terem acontecido em 2022, 2023, nós estamos em 2025 e ainda estamos procurando provas, arrumando informações, fazendo denúncia, esperando, discutindo o controverso, dando espaço para o debate e dando espaço para que a gente, decida efetivamente quando é que nós vamos realmente tirar esse povo da circulação. A começar pelo chefe Moro e seus comparsas ligados às Forças Armadas Brasileiras. E olha, está faltando gente aí, viu? Eu continuo falando, eu não estou vendo financiador nessa conversa. Não ficou só de papo. Ou você acha que essas pessoas saíram lá das suas cidades e vieram para Brasília sem financiador? Que os caminhões pararam nas estradas sem financiador? Quem pagou a diária deles? Quem os motivou a parar porque não iam ter prejuízo? Por conta própria, não. Não me venho com essa, não. Então, vamos lá, pessoal. Vamos exigir cada vez mais que o processo se feche mais e que traga efetivamente as pessoas que foram responsáveis por essa tentativa de golpe à prisão e que nunca mais saiam de lá. Principalmente seres vis, como aquele ex-presidente que vivia bajulando torturador, que era amigo de torturador, que vivia sonhando em ser torturador e que vivia propagando que deveria matar mais de 30 mil brasileiros. Esse não mereceria nem ter um processo. Esse merecia prisão perpétua pro resto da vida, para nunca mais abrir a boca. E por falar nisso, acho que a gente tem aqui uma questão também a tratar, que é, porque ele tem as crias dele também, né? As crias dele são tão ruins quanto ele. E essa semana, o filho dele, aquele Eduardo lá, né? Aquele Eduardo, ele veio com uma história de que um alto funcionário dos Estados Unidos viria ao Brasil para verificar os atos do Alexandre de Moraes. Olha que coisa mais absurda. O cara pede para sair do Congresso, pede licença do Congresso e vai para articular contra o país. Isso também é um ato de traição. Isso também é um ato que deveria ser submetido a julgamento, que deveria haver a perda efetiva do mandato desse indivíduo. E o que ele está sonhando é isso, é trazer para cá, é trazer para o Brasil pessoas que não têm nada a ver com o governo brasileiro, que não tem nada a ver com o povo brasileiro, que não estão vinculados à Constituição brasileira, para julgar esses atos do Alexandre de Moraes, são compatíveis com as normas americanas, coisa mais absurda. Ele é o coordenador de sanções e membro da diplomacia norte-americana, David Gamble. Desembarca em Brasília na segunda-feira. E, segundo Eduardo Bolsonaro, ele ia fazer entrevista com o irmão dele, o Fábio Bolsonaro, ia falar com o pai dele, ia tratar as medidas adotadas, olha, veja, eu vou ler, adotadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra os políticos da direita. Olha, tem muito político de direita. Nenhuma atitude foi tomada contra eles porque não foram golpistas. Agora, essa extrema-direita golpista, essa merece cadeia, só isso. E aí ele disse mais. Olha o que ele disse. Ele disse, a batata que é do Alexandre de Moraes está esquentando aqui nos Estados Unidos.
Pode ter certeza que está esquentando de verdade, anunciou ele. No rol dos assuntos que serão tratados junto ao coordenador de sanções, órgão ligado à diplomacia dos Estados Unidos, estão não só as ações de Moraes, mas também de outras autoridades brasileiras, como o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Gambo também irá avaliar se as autoridades têm atuado de acordo com o governo norte-americano. Olha só, pessoal, que coisa mais absurda. Olha que coisa mais louca. Nós vamos avaliar se as autoridades têm atuado de acordo com o governo americano. Que papo é esse? Nós somos um país independente já há muitos anos. Há séculos. Há séculos. E vem um infeliz desse, pleitear que os Estados Unidos nos submetam ao que as autoridades americanas gostariam que nós tivéssemos. Chega de interferência. Que brasileiro é esse que vem dizer que Brasil acima de tudo, Deus acima de todos? Que conversa mole é essa? Que propõe submissão a um país estrangeiro. Que o país estrangeiro vem aqui intervir sobre o nosso povo, sobre as nossas decisões, sobre as decisões de um juiz da Suprema Corte, que não está fazendo nada mais do que seguir a Constituição brasileira. E olha, quando eu falo isso, não sou nenhum grande fã de Alexandre de Moraes. Devo deixar claro isso. Eu conheci aqui em São Paulo, na época que ele era do governo de São Paulo. Ele foi nomeado pelo golpista contra Dilma. Mas eu não posso deixar de reconhecer a atitude firme e forte dele em defesa da democracia em todo o processo eleitoral que houve no ano 2022. Eu não posso deixar de reconhecer toda a participação dele na garantia da constitucionalidade dos atos que são praticados contra o povo brasileiro e contra a democracia brasileira. Então, parabéns, Alexandre. E cadeia para o Eduardo também. Precisa abrir um processo contra esse indivíduo. Essa família tem que ser extirpada desse país. É uma família de golpistas, de safados, de ladrões. Ladrões. Aliás, eu vi outro dia, eu estava no Paraná, até achei engraçado. O cara escreveu assim: não votei em ladrão. E a sigla do partido era PL. O que é o PL além de um partido de ladrões? Nada mais do que um partido de ladrões. Ou você acha que Bolsonaro e sua família ficaram ricos em cima do quê? Roubando de funcionários do Congresso, roubando de governo, roubando de tudo e garantindo para eles um futuro tranquilo, roubando. Então, ladrões. Nada mais do que isso. Então, parem com essa frescura de dizer que não, Bolsonaro é ladrão. Os filhos dele são ladrões. Aquela cambada das Forças Armadas que estavam querendo fazer golpe era atrás de benefícios próprios, ladrões. Então, vamos parar com isso, pessoal. Então, esse assunto não poderia passar em branco, tá? Não poderia passar em branco, de jeito nenhum. Como é que eu vou transformar? Olha, essa notícia está aqui. Como é que eu vou submeter as decisões dos magistrados brasileiros às leis americanas e aos interesses americanos? Aliás, foi por causa disso que houve o golpe de 64. Ou eles não puseram a frota deles aqui no litoral brasileiro e fizeram pressão durante o processo de golpe de 64, a troco do quê? Defesa de interesses próprios, dos interesses dos norte-americanos, como se aqui fosse uma colônia. Foi isso que aconteceu na Lava Jato, que tem tanta gente que lava a boca, fala, beleza. Mas naquilo ali, o que eles destruíram? Eles vieram para destruir a Petrobras, que tinha acabado de conseguir um grande feito, que era explorar o petróleo no subsolo do mar. Eles
Vieram ali para quê? Para destruir aquele sonho que existia de que os benefícios daquele petróleo extraído estariam para a educação e para a cultura e para a saúde nesse país. E que colocariam o país num outro patamar. Vieram destruir o quê? A política de nacionalização da produção nacional de produtos para a Petrobras e outras empresas estatais que começaram a exigir da indústria nacional que produzisse cada vez mais, produtos mais sofisticados, mais coisas. Ou seja, nós estávamos defendendo a soberania nossa. Ah, mas é tão mais fácil comprar lá fora. É mais fácil, sim, mas a hora que eles vierem aqui travar a produção do pré-sal, aí como é que faz? Não faz. Então nós temos que ter isso. Navios, produção de navios, produção de chips, produção. Nós estamos num processo evolutivo. Eles vieram cortar. E outra coisa ainda que vieram cortar. Muito mais séria. Muito mais séria. Vieram cortar as inteligências nacionais. Vieram cortar a nossa capacidade de desenvolvimento. A nossa capacidade de pesquisa. Vieram tornar a gente produtor de matéria-prima e comprador de produto com tecnologia embarcada. Era isso que eles querem. É isso que eles querem desse país. Ah, o agro é pop, realmente é pop. Mas produz o quê? Produz comida para nós brasileiros? Produz, mas a um preço não justo. E produz o quê? Muita soja, muita porcariada para ir para fora, para o exterior, para voltar como o quê? Como produto pronto. Com produto com tecnologia embarcada para que nós cumprimos cada vez mais caro. Então, temos que parar com essa ilusão de que nós somos grandes produtores. Nós seremos grandes produtores quando nós tivermos tecnologia para produzir e para vender e para competir. E é isso que nós precisamos fazer. Quando a gente fala em soberania, nós falamos nisso. Tá? Então, hoje, como tem sentido nós ficarmos dependentes, as Forças Armadas brasileiras, que deveriam ter a função de defender o nosso território, as nossas fronteiras, hoje dependem de uma estrutura de internet do Elon Musk. Um maluco que pode a qualquer momento travar tudo isso e nós ficarmos sem capacidade de defesa. Graças a Deus nós estamos no século II a.C., em termos de equipamento de Forças Armadas, e boa parte dos nossos equipamentos vão funcionar. Não funcionar não sei para quê, porque vem tiro teleguiado de cima e destrói rapidinho. Mas toda dependência tecnológica tem seu custo. E nunca nós podemos ter deixado que as informações nossas circulassem por redes de gente estrategicamente desqualificada como Elon Musk. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco e é importante que a gente tenha essa visão cada dia mais aberta. Né? Mas vamos então seguir para o próximo assunto nosso. Né? E o nosso próximo assunto é um assunto que me incomoda muito e que tem nos afetado a todos os programas que a gente tem feito, nós temos falado dele, que é a questão desse Banco Central independente, entre aspas, que depende dos interesses do mercado financeiro e não do povo brasileiro. Não tem nada a ver. E hoje eu vou mostrar para vocês um gráfico e vou comentar sobre esse gráfico e vocês vão vê-lo e ver que mais uma vez o Banco Central fez uma das suas, aumentou mais 0,5% a taxa de juros. Mas qual é a justificativa? É travar a economia nacional. Essa é a justificativa. Não é nada além disso. E remunerar muito bem os rentistas, os bancos, as companhias belas. O mercado fica feliz com esse tipo de informação. Né? Então, vamos ver aqui o que diz a Auditoria Cidadã. Que, aliás, eu vou colocar para vocês também que um dos objetivos que eu vou procurar essa semana, que essa semana eu tive viajando fora, então não tive tempo para fazer isso.
Então peço desculpa para vocês. Mas eu vou procurar trazer para fazer uma entrevista no Arte Agora, provavelmente no Alexandre Santos Convida, que é um programa maior, uma outra característica que roda numa noite e tal. Eu vou procurar, vou buscar isso aí, esse é um compromisso pessoal meu. Eu vou buscar uma entrevista com a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, a Maria Lúcia Fattorelli, que já denuncia há anos que as crises econômicas no Brasil são fabricadas por uma política nefasta do Banco Central que ele beneficia os grandes detentores de capital enquanto sacrifica o povo brasileiro. A aula que ela dá, vai mostrar isso para nós, merece ser vista por todos nós. Por todos nós. Nós temos que ter essa visão. Nós não podemos acreditar naquilo que só os economistas chapa branca dizem. Nós temos que entender em que lugar nós estamos nos metendo, o que nós estamos fazendo e o que estão fazendo com a nossa economia. Em palestra, olha, veja só, eu estou lendo aqui um artigo do Hora do Povo, tá? Em palestra recente nos Estados Unidos, o diretor da política monetária do Banco Central, Newton Davy, comemorou a desaceleração da economia, afirmando que ela é um sinal de que a política monetária está funcionando. Segundo ele, o Brasil vive hoje a política monetária mais contracionista dos últimos tempos. Os dados do Banco Central comprovam o PIB praticamente estagnou, crescendo apenas 0,1% no trimestre encerrado em fevereiro. O setor de serviços caiu menos 0,1% e a indústria também não avançou. Essa estratégia deliberada de frear a economia atinge duramente quem? Eu pergunto para vocês, quem que ela atinge? É os trabalhadores, aumenta o desemprego e acentua o empobrecimento da população, enquanto assegura os lucros dos grandes bancos e rentistas. É isso que nós estamos fazendo nessa política do Banco Central. É isso que nós estamos atuando, é dessa forma que nós estamos atuando. Então, a cada 1% que a gente aumenta aumenta nos juros básicos, nós tiramos do Tesouro 55 bi. 55 bi. Se vocês olharem o orçamento brasileiro e o gráfico que eu vou mostrar para vocês, vai mostrar isso, eu quero que vocês olhem atentamente nesse gráfico. Ele vai mostrar para vocês que 42,96% do orçamento federal é usado em juros e amortizações da dívida, ou seja, 1,997 trilhões. Cada 1% são 55 bilhões que são usados. Nos últimos tempos, o Banco Central subiu a taxa básica de juros em 4,25. Para ficar mais fácil, 230 bilhões foram julgados fora para fazer o quê? Para pagar juros e amortização da dívida. Uma política totalmente cruel contra o povo brasileiro. Não normalizem isso. Isso é jogar contra o Brasil. É jogar contra o povo brasileiro. É jogar contra os trabalhadores brasileiros. E para vocês terem uma ideia, porque quando a gente escuta falar em orçamento, e vem algum economista X, economia Y, economia Z, eles vêm falar que nós estamos gastando muito em assistência social. Nós estamos gastando 6% quase em assistência social. É muito pouco num país pobre e sofrido como o nosso. Mas nós gastamos 43% em juros e amortização da dívida e ninguém fala nada. Ninguém discute esse lado. Discute o outro lado. Olha, aumentou a Bolsa Família. Olha, que grande impacto. É muito menor do que 1% de juros que aumenta, ou 0,5% de juros que aumenta. 0,5% que aumenta nos juros básicos. A saúde gasta 4,16%.
Olhem a educação. A educação não chega a 3%. O que nós temos, para nós garantirmos o nosso desenvolvimento, o nosso país, nós precisamos do quê? De educação. Nós precisamos de jogar dinheiro aonde? Na educação. Defesa Nacional está gastando 1,8. Cumprimento de sentenças judiciais, 1,48. Isso não tem como escapar. Então aí. O judiciário, que é outro comedor desgraçado, 1,02, sozinho. Que produz o judiciário? Ele garante a nossa constitucionalidade, garante uma série de coisas. Ele tem uma função social, não vou dizer que não. Mas 1%, 1%, enquanto a agricultura leva 0,43, a segurança pública 0,38, a ciência e tecnologia 0,31. Olha lá. O transporte 0,30, a gestão ambiental 0,30, legislativo é igual a 0,1, 0,2, comunicação leva 0,04, e assim vai. Tem uma série de itens. A hora que vocês verem o gráfico, logo na sequência, que a gente acabou de falar desse assunto, vocês vão ver esse gráfico. E olhem, analisem esse gráfico. E vejam o que nós estamos falando. Não estou falando nada diferente. Este gráfico deveria estar na cabeça de vocês. E toda vez que um filho da mãe, despreparado, um economista chapa branca, falar para vocês que os gastos sociais são muito altos, precisamos de ver, né? E não lembrem-se que o Banco Central não se preocupa se nossa arrecadação aumentou ou não aumentou. Ele pega e aumenta. E tira da onde? Do Tesouro. E se tira do Tesouro, ele tira diretamente da capacidade nossa de atender a Previdência Social, a assistência social, a saúde, a educação e aí outros itens. Então, pessoal, não vamos nos iludir. Este gráfico é importantíssimo, é da auditoria da dívida cidadã. Por isso que eu estou colocando para vocês. É muito importante, nós conseguimos trazer a Maria Lúcia Fatorelli para fazer essa apresentação para nós, porque é uma aula que vale a pena. Entender como o banco ganha dinheiro durante a noite. Entender como os bancos ganham dinheiro para todos os lados. Como a estrutura financeira resolve os problemas deles e os rentistas vivem. E nós, enquanto país, não produzimos nada e vivemos numa situação de subemprego, numa situação difícil e que precisamos melhorar o país como um todo, porque nós temos capacidade para sermos muito mais do que nós somos. Então, eu vou encerrar esse assunto apresentando a vocês o gráfico. E quero que vocês olhem para ele. Olhem, durmam com ele. Porque ele é fundamental. Esse é um orçamento federal executado e pago em 2024. Ele vai estar aberto para vocês logo na sequência desse processo, tá bom? Então não se preocupem. Vocês vão ver, não é isso que eu mostrei aí para vocês. Tá bom? Então é isso. Vamos para o próximo assunto. Bom, e o que esperar de um governo de direita ligado à ala bolsonarista? Eu estava num táxi na semana retrasada em Minas Gerais e o taxista perguntou para mim e para o meu amigo Latier, que estava junto comigo, como é que era o Tarcísio, que é o provável futuro candidato a presidente pela extrema-direita. Eu vou só contar um fato para vocês, porque a de Minas já estavam vendendo que era um grande governador. É um excelente governador. É aquele que mata a gente, entra na favela e mata a gente sem perguntar. Que não respeita direitos humanos, que não respeita as empresas nacionais, que não respeita o desenvolvimento do Estado, mas é um oportunista de marca maior e completamente descompromissado com o povo brasileiro. Completamente descompromissado. Basta ver aquela venda vergonhosa da Sabesp, que não era lá uma grande empresa não, hein? Já estava
O fato dela já ter parte na Bolsa já não dava a independência para ela tratar a questão do saneamento básico com a seriedade que merecia. Porque ela estava mais com o olho lá na Bolsa, porque ela tinha que prestar conta para os seus acionistas, do que para cá. Mas a venda foi vergonhosa. E outras vendas acontecerão. Tá? Não se esqueçam que a Petrobras, o governo brasileiro, só tem 50,26%. Para perder 26% é 2 segundos. Tá? Na mão de um crápula desse é rapidinho. Não se esqueçam o que fizeram com a Eletrobras. Não se esqueçam o que fizeram com a Eletrobras. Então, e com outras empresas. Mas, o Tarcísio, estou vendo uma notícia aqui, que ele disse que o governo Tarcísio excluiu a participação de empresas brasileiras em edital para a construção da linha 19 Celeste do metrô de São Paulo. Segundo o reportagem do Globo, o documento, lançado em março deste ano, inclui exigências técnicas consideradas inéditas e restritivas por construtoras brasileiras na disputa pela obra estimada em 15 bilhões. A mesma coisa está acontecendo lá no túnel de Santos. A mesma coisa. Então, quando você não quer que alguém participe, o que você vai? Você verifica aquilo que só algumas podem apresentar. E aí entra uma discussão também que a gente está tendo, e eu vou colocar aqui como engenheiro, que é sobre a PL 1024, que é um projeto de lei que foi feito pelo Guedes para mudar a regulamentação da engenharia. E o objetivo dele era trazer o máximo possível de empresas estrangeiras de engenharia, já que tinham destruído as nacionais, e o máximo possível de profissionais de engenharia, sem nenhuma qualificação, sem exigir nada. Traga e destrói a engenharia nacional. E destrua a engenharia nacional. E assim, esse projeto tem esse espírito. Você vem e desvincula e diz que, olha, a obra é prioritária, mas as empresas brasileiras não têm condições de atender a isso. Não tem condições de atender a isso. Eu até entendo. Você pode fazer exigências de, por exemplo, um padrão de bitola que só tem na Europa, não tem aqui. Qualquer coisa, sei lá. No caso aqui, a extensão dos túneis, né? Que estão fora dos padrões dos túneis do metrô de São Paulo, do Brasil. Então, mas nada que a indústria nacional não possa se adaptar, mas você exige já de imediato que tenha essa experiência, essa vivência. E aí, que a reportagem cita especificações para diâmetro e comprimento dos túneis, que divergem dos padrões utilizados em outras linhas do metrô paulista. Essa mudança reduz a chance de concorrência para as empresas nacionais, beneficiando diretamente companhias espanholas, como a Acciona, Sacir e OHL, que já contam com maquinária e experiência exigida pelo edital. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está entregando para, já de cara, já sei até o nome das 3 empresas que vão concorrer. E se alguma nacional entrar, vai levar pau. Pode contar. Vai levar pau. Né? Então, isso é aquilo que a gente não vê, mas que é a corrupção embutida das coisas. Você vende um edital para favorecer alguém. E por tabela você se favorece também. Porque não é nada mais que isso. Essa turma da direita só trabalha assim. Só trabalha dessa forma. Né? Assim, com o novo edital, a preocupação no setor de que o governo estadual esteja novamente adotando critérios que favorecem multinacionais, enfraquecendo a indústria nacional de construção pesada e afetando o mercado de trabalho nacional. Tá? É isso que eles estão fazendo. E nós não temos capacidade? Lógico que temos. Lógico que temos conhecimentos. Mas provavelmente não temos um maquinário para fazer aquele tipo que eles querem fazer. E que poderia ser diferente. Bom, nós temos sucesso na construção das linhas de metrô de São Paulo. Em outros estados, a mesma coisa. A mesma coisa se diz para ferrovias, a mesma coisa se diz para
para uma série de áreas que a gente tem esse sucesso. Agora, quando eu vicio, porque isso é vício, o edital, eu garanto que a participação dos brasileiros não será garantida. E isso, para mim, nada mais é do que mais um caso claro de corrupção, de destruição do Estado, destruição da engenharia nacional, destruição da soberania nacional. Isso é de alguém que não está preocupado com nada, a não ser em como transformar isso em benefício próprio. Isso é o Tarcísio. Esse é o Tarcísio. O homem que vendeu a Eletrobras, que se puder vende a Petrobras, vendeu a Eletrobras, vende a Petrobras. Se puder, vendeu a Sabesp, vendeu na Bacia das Almas a Sabesp. Vendeu a Sabesp na Bacia das Almas. E que se puder, vende tudo. Nessa história de Estado mínimo. Né? Estado mínimo. É o Estado que é perdulário, que paga caro para não ter serviço nenhum para o povo brasileiro. O povo não se beneficia dos benefícios do Estado. Então essa é uma outra notícia que é importante a gente não deixar passar em branco. Bom, nós não poderíamos deixar de comentar que o presidente Lula está em Moscou. E ele está fazendo o que lá? Ele está participando da comemoração dos 80 anos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética teve uma participação fundamental nesse processo. A União Soviética teve perdas enormes, mais de 22 milhões de soviéticos morreram naquela luta. Mas foi ela que entrou em Berlim. Foi o exército soviético que fez a diferença na guerra. Não que eu desmereça a participação dos outros. Não vou desmerecer. Mas que eles tiveram uma participação importante, tiveram. E nenhum lugar melhor para comemorar do que lá, esse processo. E aí, estou vendo um artigo aqui que eles perguntam assim, 80 anos depois, por que o fascismo foi derrotado, mas não destruído? Uma pergunta interessante, né? Hoje a gente vê gente que teve sua família destruída na guerra, como judeus, por exemplo, batendo palma quando o Netanyahu faz o mesmo que fazia o Hitler contra os palestinos de Gaza. Faz o mesmo. Vai, entra, arrebenta, destrói, mata, tudo na desculpa de que a luta é contra o Hamas. Mentira. É querendo ocupar mais espaço, é querendo ampliar suas forças, querendo destruir um povo forte, lutador, como é o povo palestino. Toda a solidariedade ao povo palestino. E aí vocês vão me perguntar, e o Papa? Ninguém vai falar nada do Papa? Você vai fazer um programa e não vai falar do Papa? Não, é uma importante figura, faz um papel importante dentro da sociedade mundial. Parabenizo o novo Papa, não sei quem é, não tenho nem noção, não acompanho a Igreja Católica, aliás, não acompanho nenhuma, eu sou ateu, vocês sabem disso. Já falei isso várias vezes, até brincaram comigo, pô, como é que você fala que você é ateu e logo depois você fala graças a Deus? São expressões, não significa que eu estou pregando para que Deus venha ou qualquer coisa, porque eu não estou. Mas espero que faça um bom papado. Sinto ainda nesse primeiro momento que não se tem muita informação sobre ele, né? A não ser que é um americano que que durante muito tempo atuou no Peru e que dentro do Peru atuou mais de 20 anos no Peru, depois estava no Vaticano e qualquer nomeação de cardeal e tal passava pelo crivo dele. Era um abinde lá, vamos dizer assim. Não sei, espero que os católicos tenham um bom Papa. Para mim, não significou tanto. Mas eu tenho que respeitar que é um assunto que está na pauta. E na pauta de todos.
de todos e de todas. E hoje você não consegue ver nada que não fale disso. Nada, 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 nada. Bom, eu acho que mais uma questãozinha é que também não poderia deixar de falar. É que veio uma manchete essa semana que a economia dos Estados Unidos recua 0,3% em meio à guerra comercial de Trump. E olha, vai recuar mais, viu? Vai recuar mais. O tigre de papel ele vai sentir na pele. Não basta gritar, tá? Não basta gritar. Espero que o povo americano saiba tomar uma atitude para tirá-lo de lá, porque esse não merece estar lá. Não merece estar em lugar nenhum. Esse, infelizmente, não tem motivos para estar lá. Mas a boa notícia dessa semana, a grande notícia dessa semana, é que o Brasil subiu de posição no IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Isso é fruto das políticas adotadas pelo governo brasileiro e que são criticadas todos os dias pelos economistas, os economistas que os economistas que frequentam aí os chapas brancas, né? Que estão lá discutindo questões de mercado, não mercado, porque é isso, porque responsabilidade fiscal, não responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal vai lá cobrar de quem está pagando o juro alto, muito acima da inflação. Desses caras que ficam prevendo inflação, sonhando mais alto para aumentar a sua rentabilidade. Isso que temos que olhar. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa visão. Nós somos hoje um país de primeiro mundo? Não. Nós subimos pouco, subimos 5 posições. Mas é um avanço. Depois de 4 anos em que o Estado brasileiro foi destruído, em que a miséria voltou a reinar no Brasil, sabe? Que nós voltamos ao mapa da fome, que nós voltamos a sofrer uma série de dificuldades nesse país, nós voltamos e estamos começando a subir. E para quem não sabe o que é IDH, eu vou ler aqui para vocês uma definição. É um índice de desenvolvimento humano, uma medida que avalia o progresso de um país em 3 dimensões básicas: saúde, educação e renda. É um indicador que tenta fornecer uma visão mais completa do desenvolvimento do país, indo além do PIB. Aliás, ninguém come PIB, mas IDH come. Come, não o índice IDH. Mas ele reflete, se você come bem, você tem saúde, você tem educação, você tem renda, então você está tendo uma vida melhor. O PIB considera apenas a dimensão econômica, aqui não. A saúde é a medida de segurança de vida pela esperança de vida ao nascer, indicando a longevidade da população, ou seja, está vivendo melhor, você está vivendo mais. A educação, avaliada pela escolarização média, anos de estudo, e pela escolarização esperada, anos de estudo previstos, refletindo o acesso e a qualidade do sistema educacional. E renda, mensurada pelo PIB, que indica o nível de riqueza por pessoa nesse país. Então, ele varia de 0 a 1. Sendo quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto menos. E nós subimos 5 posições em 2 anos de governo. Espero ter mais anos de governo para a gente subir mais. Porque é isso que o povo brasileiro busca. Melhor condição de vida. Melhor acesso à educação. Melhor educação à saúde. Ao trabalho para ter sua renda. Ao desenvolvimento tecnológico. É isso que nós procuramos. Procuramos um monte de coisa. Dar melhores condições para esse povo. Nós temos capacidade para estar numa posição muito melhor. Nós não merecemos sermos tratados como republiqueta. Nós temos que tratar bem do nosso povo. E viva o povo brasileiro. E viva as novas políticas que estão proporcionando... Desculpa, eu estou com uma gripe. Que estão proporcionando
um crescimento e melhoria da condição de vida do nosso povo. E é isso que nós temos que buscar. Tá bom? Com isso, eu encerro esse programa e espero semana que vem, no próximo sábado à tarde, mais um programa do Arte Agora. Agradeço novamente ao Movimento Geração 68, sempre na luta. Bravos companheiros que lutam por esse país. Agradeço ao canal Arte Agora e peço a vocês por permitir que a gente faça esse programa semanalmente. E peço a vocês duas coisas. Primeiro, aí embaixo, se inscreva. Não custa nada. Mas nos dá uma dimensão de pessoas que estão interessados nos nossos programas, que estão atuando com a gente. Segundo, as críticas são sempre positivas. Sempre positivas. Sempre, sempre, sempre. Até é interessante, às vezes, tem algumas críticas que outros não considerariam. Para mim, todas elas são importantes. Todas elas são importantes, porque eu vou procurar sempre melhorar em termos de equipamentos, em termos de condições, para realizar esse programa, para montar esse programa. Né? E, por exemplo, na semana passada, deixa eu abrir aqui, que eu já falo para vocês qual foi a crítica que eu recebi no programa. Olha, podem criticar. É difícil a gente estar com gripe, mas tem que cumprir. Tenho que trazer a informação para vocês. Eu tenho que trazer para vocês a nossa, o nosso, olha, essa aqui, ó, vocês podem escutar, é a música nossa. Quando a gente começou, e aqui tem uma crítica de um companheiro que diz assim: vai acordar primeiro, velho. Gostei da crítica dele. Vou procurar ser mais dinâmico nesse programa. Todas as críticas são bem-vindas. Inclusive essas que dizem assim: vai acordar primeiro, velho. Vai, acorda. Sou velho, mas ainda tenho força para lutar por esse país. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar lutando por um Brasil melhor. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar lutando para que nunca mais aconteça episódios como o que aconteceu na ditadura militar desse país. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar lutando contra a direita e a extrema-direita. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar lutando contra bancos centrais independentes, entre aspas. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar lutando pelo povo brasileiro, pelo Brasil. Nós queremos um Brasil democrático, sustentável, que seja que tenha liberdade, que seja igual para todos, socialmente justo, né? e que tenha orgulho da força que esse país tem e que tem que ter. Então, pessoal, vamos à luta. Vamos continuar nossos programas cada dia mais procurando assuntos novos, diversos e variados. E vamos procurar contribuir para que o canal ganhe cada dia mais relevância e mais força. Juro para vocês que eu vou atrás da Maria Lúcia, lá da Auditoria Cidadã. É importante, Vera, escutar o que ela tem a dizer. E o que ela não fala besteira. Ela vem contar para nós aqui e vamos depois até, ela tem cursos que ela tem promovendo e convidá-los a participar. Nós precisamos de ter uma posição e uma posição crítica muito mais forte para nós podermos ajudar qualquer que seja o governo a melhorar esse país e a defender esse povo tão sofrido como é o povo brasileiro. O meu único compromisso é com o povo brasileiro. Por causa dele, eu já fui preso, já fui torturado, já vivi situações difíceis, mas continuo lutando. E vou continuar lutando, assim como os meus companheiros de geração 68 também continuam. Muitos deles estão na luta. E vamos até o dia que a gente morrer. Então, pessoal, vamos lá. Por um Brasil democrático, livre, economicamente evoluído
e que seja muito mais justo e igualitário para o povo brasileiro. Tá? Grande abraço a todos. Até a próxima.